Eu estou voltando a essa tribuna, mais uma vez, pautando o nosso mandato pela coerência e pelo que nos trouxe até aqui. Nós pautamos a nossa vida pública sempre na preocupação permanente em defesa da igualdade social, em defesa, principalmente, das pessoas que menos têm. Fui prefeito do Iguatu 8 anos e, como prefeito de Iguatu, pautei o nosso mandato da mesma forma. E um dos graves problemas que nós tínhamos no Iguatu e que infelizmente estamos tendo agora é a falta de defensor público na nossa cidade. E na época criei até um defensor público municipal que foi discutido e nós retroagimos, porque graças a Deus na época fomos atendidos com defensor público na nossa cidade, mas que infelizmente nós estamos trazendo um tema aqui de grande importância para os defensores públicos, mas entendo de tamanha importância, principalmente para as pessoas mais carentes do estado do Ceará. Estou falando da isonomia salarial dos defensores públicos do estado do Ceará. A mensagem número 1, 2015, encaminhada pela própria Defensoria Pública Geral do Estado, que tem iniciativa de lei, objetivo de reajuste dos subsídios dos defensores em nosso Estado. Em outras palavras, o que eles buscam aqui é garantir simplesmente um direito constitucional da classe. Pois desde a emenda constitucional 80/2014 está assegurado a isonomia salarial entre juízes, defensores e promotores. Caros deputados, já votamos aqui nesta casa reajuste de juízes, do Ministério Público e diversos outros auxílios, como, por exemplo, o auxílio moradia dos magistrados. Então, por que não dar à Defensoria o que é dela por direito? Quero dizer que garantir esse direito à Defensoria Pública é mostrar que esta casa está verdadeiramente ao lado da população mais carente do estado do Ceará. A missão desses doutores estão entre as mais nobres dentro das profissões jurídicas, que é a de defender os mais necessitados, ou seja, aqueles que não têm condição de contratar advogado particular. Em pesquisa contratada pelo Ministério Público, a Defensoria figurou entre as instituições consideradas mais importantes para o funcionamento da Justiça. Foi a instituição melhor avaliada pela população brasileira no ano 2014. Por fim, alcançou também a 2ª colocação no nível de confiança dos brasileiros. Entretanto, é uma pena que o estado do Ceará, nem todos os municípios possam ainda contar com defensor público disponível para atender os anseios da população, como é o caso da região Centro-Sul, que possui apenas, em toda a região Centro-Sul, um único defensor público no município, e é no município de Acopiara. Existe um verdadeiro abismo a ser vencido, pois a Defensoria Pública está presente em pouco mais de 30 municípios no estado do Ceará. O público-alvo da Defensoria totaliza um montante de 7.200.000 pessoas, que com certeza não serão beneficiadas por completo, se não houver uma política de valorização e fortalecimento dos seus servidores. O Ministério de Justiça entende que o número ideal de defensores no estado do Ceará seriam de 672. Porém, só existe 437 cargos providos. E o mais grave, apenas de 672 necessários, apenas 284 preenchidos. O que temos de lamentar
também a falta de isonomia na divisão dos defensores entre os municípios. Em escala criada pela própria DP para definir a necessidade de cada região, temos, por exemplo, Iguatu figura em 8º lugar, mas sem contar com nenhum defensor ou estrutura independente. E ainda, segundo esta escala, o município de Iguatu precisaria de pelo menos 3 defensores para suprir a necessidade da população local. Frise-se que Iguatu foi vítima de trampolim, como eu já mencionei anteriormente, e perdemos o nosso defensor. Aqui vão alguns números. Sobral conta com 8 defensores e estrutura própria. Crato com 6 defensores e estrutura própria. Aracati, 3 defensores e estrutura própria. Barbalha com 2 defensores e estrutura própria. Aracati e Barbalha, por exemplo, são cidades com população menor e menos processo do que Iguatu, mas que foram bem mais contemplados nesse aspecto.